Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Reunimos os nossos corações nesta tarde com os melhores votos de alegria, de fraternidade, porque nos reunimos em torno da doutrina redentora dos Espíritos e rogamos a Jesus, que tomamos como mestre amoroso, sempre presente, para que nos inspire nessa tarde, ilumine as nossas consciências, abrande os nossos espíritos imortais, para que sejamos dóceis intérpretes da vontade superior acima da nossa, levando comentários e essência dos ensinamentos do Cristo que nos trouxeram até aqui, que nos mantém hoje cheios de esperança e de desejo de acertar para termos um amanhã mais feliz. Rogamos ao Pai de infinito amor e bondade que permita que nos entrelacemos, encarnados e desencarnados, para o nosso objetivo doutrinário dessa tarde, sempre sob o amparo generoso dos nossos benfeitores e amigos espirituais. Bem, então iniciamos hoje o programa Momentos Espirituais, hoje 24 de abril de 2020, e estamos na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso José Irmão, do nosso Fábio, direto lá de Munique, do nosso Farid, do nosso Marcos Melo e também da Sônia, que vai se sentar aqui conosco daqui a pouquinho. Hoje nós escolhemos dois temas e na primeira hora nós vamos discutir a utilidade providencial da riqueza e na segunda hora do nosso programa os sãos não precisam de médico. E nós gostaríamos que a apresentação é 24 de abril, viu, Afonso? Nós gostaríamos então de iniciar esse nosso estudo de hoje lendo a passagem evangélica que a mim, particularmente, é muito tocante, que é uma passagem que se encontra lá nas anotações do evangelista Lucas, no capítulo 19, logo no comecinho do capítulo 19. Então, a passagem está assim descrita. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo,
não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro. Sicômoro é uma figueira muito alta. Subiu ele a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Que o Zaqueu era chefe dos publicanos. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Hoje esta casa recebeu a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Bem, então, essa passagem, para mim, ela é muito tocante, porque, primeiro porque tem um trocadilho, né? E eu adoro trocadilho. Porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu, hoje ele diz assim: hoje esta casa recebeu a salvação. Por quê? Porque Jesus, em hebraico / aramaico, o nome é Yeshua. E o significado da palavra Yeshua é aquele que salva. Então, ele faz um trocadilho com o próprio nome. Hoje, esta casa, entrou nesta casa a salvação. Ou seja, ele, Jesus, era a salvação. E, ao mesmo tempo, é uma situação assim que é muito tocante, porque, do ponto de vista da psicologia profunda, e aprendemos isso também com o espírito venerável da veneranda Joana de Ângeles, né, Afonso? O Afonso gosta dos termos veneranda, venerável. E então a Joana de Ângeles, ela diz naquele livro Jesus, a luz da psicologia profunda, o Evangelho e Jesus, a luz da psicologia profunda. Então ela vai nos dizer que o nosso querido Zaqueu, ele foi lá se colocar à sombra do sicômoro, e essa colocação à sombra do sicômoro significava que ele tinha a vida material dele resolvida. Ele estava no conforto da sua vida material, ele estava, vamos dizer assim, relativamente tranquilo do ponto de vista para os valores da época. Ele estava numa situação confortável. Ao mesmo tempo, quando ele vê Jesus lhe dirigindo o olhar, Jesus, evidentemente, que o convida a uma transformação de atitudes, a mais do que uma adesão, uma conversão de atitudes, uma vez que ele se sentiu tão tocado lá ao receber o mestre em sua casa, que ele resolveu sair do conforto em que ele se encontrava, é o famoso tire o bumbum da cadeira, né? E foi colocar metade do que ele possuía
em benefício das pessoas menos necessitadas e ainda, para ficar em paz com a sua consciência, ofereceu 4 vezes o valor daqueles que eventualmente se sentissem prejudicados pela cobrança dos impostos. Uma vez que ele não apenas era um publicano, ele era o chefe dos publicanos de Jericó. E todos sabemos que Jericó era a cidade dos comerciantes. Tanto é que lá na parábola do bom samaritano, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele saía das coisas espirituais e ia para as coisas materiais, representada por Jericó, pela cidade de Jericó. E o nosso querido Zaqueu, ele não era desqualificado pelos irmãos judeus apenas por ser publicano, mas também por ser o chefe dos publicanos. Ou seja, ele era um homem muito rico para os padrões da época, evidentemente. E como ele era muito invejado, logicamente que ele se sentia muito deslocado, porque se o publicano já era considerado uma pessoa à parte da sociedade da época, imagine o chefe dos publicanos. Então, isso, quando Jesus o recebe na casa dele, ele se sente amparado, se sente protegido, se sente estimulado a não apenas aderir aos ensinos do mestre, como também a buscar uma outra atitude, a sair da sombra da figueira, a sair da sombra do conforto em que ele se encontrava e buscar uma outra atitude. E só para finalizar, nós não vamos encontrar isso lá nos evangelhos, mas de acordo com as tradições orais, quando Judas se suicida, todos sabemos que ficou vaga a 12ª cadeira do apostolado. E se vocês pegarem lá, o Atos dos Apóstolos, logo no 1º ou no 2º capítulo, nós vamos encontrar que os discípulos, agora apóstolos, eles escolheram uma pessoa para ocupar a vaga do Judas, né, que havia se suicidado. E ele foi tirado na sorte com 2 nomes. E o nome escolhido foi o nome de Matias, que na tradição católica, evidentemente, ficou conhecido como São Matias. E quem é o Matias? Segundo as tradições orais, o Matias é o próprio Zaqueu, que era muito comum eles mudarem o nome quando eles se convertiam. Todos nos recordamos que Gesiel, lá na obra Paulo e Estevão, Gesiel, ao ser salvo lá na Igreja do Caminho, depois que ele conhece o Evangelho de Jesus, ele adota o nome de Estevão. Então, essas eram as minhas considerações iniciais e eu gostaria de deixar aberto aí para vocês tecerem os seus comentários. Afonso, você poderia... Posso passar a bola para você? Claro, com prazer. Fique à vontade. É importante nós lembrarmos que nós somos fruto do nosso próprio pensamento. Nós construímos em torno de nós uma atmosfera que passa a nos caracterizar do ponto de vista espiritual. Assim é que, quando Jesus resolve visitar Jericó, ele encontra na atmosfera de Zaqueu a modificação que já vinha ocorrendo há algum tempo. Então, nós imprimimos na nossa atmosfera pessoal
esses pensamentos e anseios. Construímos com a nossa própria polarização da nossa consciência. E o fato, comentado pelo Marcelo, de que o Zaqueu não só era um cobrador de impostos, mas era a pessoa que reunia o poder de gerenciar todos os outros, ele era alguém de destaque e de muito acúmulo de recursos. Jericó era a cidade mais próspera da região. Então, talvez essa posição que ele ocupava e este mal-estar que causava a sua condição deve tê-lo feito ponderar a respeito de o que fazer com aqueles recursos. E a proposta de Jesus estava, naquela época, no ar, por assim dizer, porque a própria presença do Mestre era um convite sem palavras, aliás, um convite expressivo. E ele se deixou permear por esta proposta, maturando e acalentando o desejo de modificar aquela situação desconfortável em que o colocava numa posição distante da população e dos objetivos superiores da vida. Nós estamos falando a respeito de vida material e vida espiritual. Até hoje, os nossos valores sociais, eles são muito movidos pelos sinais que nós apresentamos de conquistas e acúmulos de recursos materiais, seja na autoridade, na posse de bens efetivamente materiais, e raramente nós nos deixamos impressionar pelo acúmulo de recursos espirituais das pessoas. Aliás, estamos vivendo uma condição, dentro da pandemia, com nosso afastamento do convívio social, que nos tem levado a refletir a respeito dos esforços que temos envidado para acumular os recursos materiais e quanto nós temos em equilíbrio ajuntado os valores ditos espirituais, que são os valores da alma. E naquela época não era nada diferente dos dias de hoje. O fato é que Zaqueu estava maduro para essa mudança e deixou-se envolver pela proposta de Jesus. E imaginemos alguém que acalenta o desejo de mudar o rumo e a condição da sua vida, de acumulador de recursos materiais para acumulador dos recursos da alma. E nisso vamos pensar que a sua cidade, a cidade onde você mora, é visitado pelo maior representante deste apelo espiritual, que é a pessoa, naquela época, do próprio Mestre Jesus. Ele ficou absolutamente encantado com a possibilidade de encontrar o homem que provavelmente foi o mote de modificação e o objetivo que ele vinha calculando. Agora, acontece que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Ele era um homem pequeno, para os padrões da época. Então, a estratégia de subir na árvore foi para que ele pudesse ver, ele queria ter um contato visual com o Cristo. Imaginemos a nossa situação. Você vendo alguém que você quer muito conhecer e seguir, e de repente este alguém tão especial volta os olhos para cima da árvore onde você está, pendurado como um fruto, e diz: Zaqueu, desce daí, meu filho, eu preciso ir para a tua casa hoje. Além de conhecer o nome de Zaqueu, ele vai se hospedar na casa de Zaqueu. E ele garantiu o rango também, né? Jesus não tinha nada de bobo, né? Nós tínhamos a situação em que não dispunhamos de nenhuma facilidade para os viajantes. Então era comum a hospedagem na casa dos de boa vontade. Mas o que gostaria de salientar, Marcelo, é que a espiritualidade,
ela enxerga, exatamente por imprimirmos na nossa atmosfera pessoal os valores que buscamos, ela enxerga a nossa condição como um raio-x. Então, as pessoas dizem, Deus é onisciente. Ele é onisciente, sem dúvida, e é muito mais do que isso. Mas pelo fato de nós colocarmos o que somos e o que desejamos fazer de nós mesmos, tem claramente exposto na nossa atmosfera pessoal e espiritual. Então, o Cristo, como representante máximo de Deus entre nós, foi com facilidade que ele identificou a condição de desejo de mudança de Zaqueu e estimulou com a sua atitude a todos aqueles que, como Zaqueu, tinham o desejo de mudar a sua vida radicalmente. A mudança de Zaqueu foi de 180 graus, não é? De alguém que acumulava riquezas tão somente por alguém que passava a valorizar o oposto que deve ser equilibrado com os valores da alma. Então esta é a certeza que nós temos na atitude de Jesus, de que toda vez que nós nos encontramos aflitos com a nossa condição e desejamos mudar, e desejamos mudança, a espiritualidade superior não só nos acolhe, como promove inúmeras possibilidades para que isso aconteça. Basta que nós tenhamos olhos de ver. E basta que nós silenciemos em nosso interior a ansiedade tão comum nos dias de hoje. Então, a lição de Zaqueu é uma lição que atravessa os milênios para nos dizer que o Pai deseja a transformação integral dos seus filhos, da sua criação, seja a condição que estivermos. Na proposta de Zaqueu, nós temos na explicação do Marcelo, da oralidade, a presença de Matias, que muito provavelmente vem a ser o mesmo personagem transformado, modificado. Mas sejamos nós, os Matias, os Zaqueus, tenhamos a coragem de subir, se nos consideramos pequenos, para que o Cristo nos enxergue, mas não há forma melhor dele nos enxergar do que nós cultivarmos o pensamento e o desejo da transformação. Tão decantada reforma interior, reforma íntima, que a doutrina dos Espíritos nos propõe. Beleza, Afonso, ótimo. Também achei, Fábio, também merece aplausos a observação dele. José Irmão, você poderia fazer as suas considerações? Fala, meus amigos. Falar o que o nosso irmão Afonso contemplou aí de maneira maestral essa passagem do Evangelho. De fato, a conversão de Mateus é para a gente um exemplo até hoje para ser bastante analisado. Eu queria só, talvez, abranger um pouquinho mais a visão no seguinte ponto, que a riqueza, ela é de fato, como nós sabemos que o Espiritismo nos explica, uma das provas mais difíceis que o espírito pode iniciar, né? Quer dizer, pode provar. Quer dizer, diferente do que muitos podem pensar, a pobreza ela tem um grau de dificuldade menor do que da riqueza, porque quando nós estamos com a barriga cheia, a saúde está toda ok, está tudo muito legal, é muito fácil a gente se afastar das verdades do espírito, né? É muito fácil a soberba, muitas vezes o orgulho e a falta de humildade nos ataca. E tendo em vista uma sociedade como a nossa, que ainda por conta de nossa ignorância, muitas vezes preza mais a questão estética do que o conteúdo, né? Aquilo que nós podemos ver do que aquilo que nós realmente trazemos no coração, isso acaba sendo um grande mal. Ao mesmo tempo que a riqueza pode ser um instrumento incrível, né? Para transformação e para auxílio, não só seu, como dos seus irmãos, aqueles que estão em volta, né?
é bastante interessante a gente pensar no momento que a gente está vivendo hoje, porque se a gente pegar os dados históricos, né, e aí olhando pelo ponto de vista da história política e social, muito se comenta, isso já desde que eu me entendo por gente, quer dizer, está tudo lá registrado na história, sobre as questões, quais seriam o melhor sistema, por exemplo, político e social, para que se fizesse a tão chamada justiça social, como nós sabemos. E a verdade é que, por mais que existam teóricos, que existam filósofos, pensadores nesse grau, a gente quase sempre ainda tende a ter uma visão tanto de solução como de culpa para um sistema, né? A gente está sempre apontando o sistema, né? Seja capitalista, socialista, comunista e assim por diante. E aí é nesse momento que a nossa fé ela se renova, quando nós observamos Jesus e a gente começa a reparar que, na verdade, a grande revolução tem que ser no coração do homem, né? Não importa o sistema em que esteja em nossa volta, todos eles podem ser extremamente perversos quando não há amor, quando não há sentido do outro, quando não há o sentimento para com o outro, e todos podem ser uma bênção. Se nós estivéssemos cultivando no nosso coração esse sentimento de caridade, esse sentimento de retribuição, o sentimento de amor, né? De solidariedade, de fraternidade. Exatamente. Aí, pegando o gancho do que eu tinha dito semana passada, que nós, ainda com o agora ex-ministro da Saúde falou, reparem como o vírus ele é sistêmico, né? Ele atingiu de cheio o sistema. Então, o sistema, depois de um tempo, não vai importar mais muito, né? A questão agora é como que nós vamos nos reorganizar e vamos ser forçados a olhar um para o outro, vamos ser forçados a reparar o outro em suas necessidades, em nossas necessidades e assim por diante. Então, essa passagem de Zaqueu vem bem a calhar, e é importante dizer que Zaqueu ele fez a transformação dele quando ele tinha tudo, né? Ele estava ali com todas as condições que ele podia, mas como disse o nosso irmão Afonso, ele já vinha sentindo que aquilo ali era tudo muito vazio, que ele precisava de algo a mais para poder tocá-lo. E aí a palavra de Jesus o atingiu profundamente. Sejamos nós os Matias, como disse nosso irmão Afonso. Beleza, Zé. Obrigado aí pelas suas considerações. Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. Hoje eu escutei de novo o miudinho número 29, que fala sobre Filipe. Tá baixinho, né? Vê se melhorou agora. Então, por que eu escolhi esse miudinho? Porque Filipe... Bom, tem uma sequência de miudinhos que ele estuda... que o Aloysio Elias estuda no Evangelho o nome de cada um dos discípulos. Porque o nome, muitas vezes, dado por Jesus, tem um significado, né? Um significado espiritual. E Filipe vem de Filipos, que é um nome grego, por causa da influência que a conquista do Alexandre o Grande fez, né? Com a cultura macedônica ali na região da Galileia. Então, as pessoas achavam bonitos os estrangeiros que tinham esse nome e colocavam o nome nas crianças nomes gregos nas crianças também, como a gente faz aqui, né? A minha esposa fala... Washington, Jennifer... Exato. A minha esposa fala que lá na Colômbia ela conhece uma pessoa que chama... em Barranquilla, né? É uma cidade de porto, igual Santos é. Então eles veem muitos navios aportados lá, e tem uma pessoa que chama Usnavi. Por que Usnavi? Porque é US Navy, estava escrito no navio. Né? Aí ele achou bonito esse nome, e o rapaz chama Usnavi. É que nem o Letisgo, né? Tem o Letisgo também. Letisgo? Como que é? Letisgo da Silva Santos.
Aí, isso daí que eu estou contando, eu assisti a cena, né? O pediatra chamou, né, a criança Letisgo da Silva Santos. Aí a mãe se aproximou, né, e disse assim, atente para o sotaque. Doutor, não seria Let's Go? Ai, ai. Os nave, Let's Go. Muito bom. Então Filipos, né, vinha de se você dividir o nome em dois, né, fica Fili, o que vem de filo, né, de amigo, e de hippos, que vem de cavalos. Então Filipos é amigo dos cavalos, ou seja, aquele que gosta de cavalos, né? Mas cavalos, naquela época, eram as Mercedes, as Ferraris, né, ou as BMWs de hoje, né, os Audis, etc. Então a pessoa era nobre, materialmente falando. E foi por isso que eu escolhi esse miudinho para ouvir hoje, antes do episódio, do nosso estudo aqui. Então ele está falando de uma riqueza material, de uma nobreza material, né? Mas na verdade Jesus, quando fala alguma coisa, ele sempre fala no sentido espiritual, no sentido imortal. Ele nunca fala no sentido perecível, né? No sentido material. Então ele estava fazendo um convite a Filipos para ser um nobre do espírito e não um nobre da matéria, como o nome sugeria na época, né? E essa meritocracia no reino de Deus, o que ela quer dizer? O que ela significava? Ela significava, como você conquista esse posto, né? Ela significava sacrifício do ego, né? Em pró do próximo. Quem que é o próximo? Quem está próximo, né? Então, se o próximo pode ser a minha esposa, quando eu sacrifico o meu ego, num momento de uma briguinha, de um pedregulho aí, eu sacrifico o meu ego em favor do bem comum, né? Ou do bem dela, ou da vantagem para ela, ao invés da vantagem para mim, seja o que for, mas é um sacrifício, é uma renúncia, é um engolir sapo, é um receber alfinetada e absorver, né? E refletir amor, refletir paciência, refletir tolerância, perdão, é perdoar a ofensa, né? Perdoar demonstrações de egoísmo, né? Então, isso que essas são, por exemplo, exemplos de qualidades de meritocracia espiritual, né? E levando isso para a passagem do Zaqueu, eu gosto daquela música que me fez refletir muito, quando a música fala assim, que como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, né? Por quê? Será que ele está falando de subir no sicômoro? Não, ele está falando de subir espiritualmente também, né, na música. Ou seja, eu quero deixar as coisas rasteiras, eu quero deixar as coisas horizontais e subir verticalmente, subir espiritualmente, para aí sim ver Jesus. Porque enquanto a gente está nas coisas rasteiras, enquanto a gente está embaixo, a gente se mistura com as coisas de baixo, né? E elas tampam a nossa visão. Nós não conseguimos ver Jesus. Então ele queria subir para ver Jesus. Então é o que o Afonso falou. Ele já tinha uma predisposição, certo, Afonso? Ele já tinha uma predisposição, porque ele queria subir o mais alto que ele puder, para ele poder ver Jesus, estar junto a Jesus, estar junto a ti, né? E chamar a atenção de Jesus para ele, porque nessa hora ele subiu, brilhou, né? E apareceu. E outro ponto é que Jesus, quando entra na casa dele e fala que a salvação chegou, né? No trocadilho que o Marcelo mencionou, Jesus, então, percebendo a predisposição dele, fala para ele assim: meu amigo, hoje em dia você tem nobreza material, você tem meritocracia no reino material, mas eu vim te trazer uma nova proposta, já que você está propenso a isso. Eu vim te trazer a meritocracia do Espírito, né?
Eu vim te trazer nobreza espiritual. Então prepare-se para essa nova vida. Por isso que a salvação chegou na sua casa. A partir de agora, você vai fazer parte da elite espiritual e não mais da elite material. Por quê? Por muito trabalhar, por muito renunciar, por muito amar, por muito perdoar, né? Seja bem-vindo, vem comigo, né? Então é isso. Só complementando aquilo que na mesma direção daquilo que o Afonso estava falando aí. E na obra Boa Nova, viu, Fabinho? Quando é discutido, nós estudamos recentemente esse capítulo acerca do Zaqueu, né? E então, o contexto da visita de Jesus antes de entrar na casa de Zaqueu, os discípulos, eles estavam discutindo entre si que os discípulos, de maneira geral, deveriam se despojar das coisas materiais, que as coisas materiais não tinham importância nenhuma. E aí, Jesus não participa das discussões, mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu e janta, que tem uma parte lá que ele participa de um banquete que o Zaqueu ofereceu para ele e para os discípulos. E aí isso fez com que os próprios discípulos entendessem a mensagem de que as pessoas ricas também poderiam dar a sua contribuição para a sociedade. As pessoas ricas também poderiam fazer uso providencial da riqueza em benefício do meio em que ela vive. E um outro detalhezinho, que após nesse banquete, é que Jesus conta a parábola dos talentos. E vocês vão se lembrar que a parábola dos talentos, ela faz referência ao servo bom e fiel. E aí Jesus endereça o olhar para Zaqueu e diz: você se tornou agora um servo bom e fiel. Então tem esse detalhezinho do contexto, né, que culminou com a visita de Jesus a Jericó e depois a visita na casa do Zaqueu. Farid, gostaria de ouvi-lo, fique à vontade. Você precisa tirar do mudo. Oi. Agora sim. Desculpa, havia um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido. Eu queria, antes de mais nada, boa tarde, boa noite a todos esses queridos amigos, ao Afonso, ao nosso querido amigo Giuseppe Fratelli, o Fábio, o Marcelo, o Marcos, e ao casal amigo aqui, Marcelo e Sônia, né? Que tão gentilmente aqui nos abraçam aqui nesse nosso convívio, nesse nosso estudo. Eu queria, depois que esses meus amigos aí anteriores já falaram do ponto de vista histórico e filosófico do que essa mensagem representa, eu estava aqui pensando, enquanto vocês falavam, de tentarmos trazer esse ensinamento para a linguagem e o momento atual. Então eu vou me abster de falar da parte histórica, porque vocês foram excelentes, sinceramente, com toda a franqueza, no aspecto da história. Até porque esse tema do Zaqueu fez parte durante muitos anos lá no nosso curso de Aprendizes do Evangelho, quando nós passávamos não só pelas parábolas, como pelas epístolas. Então, essa transformação de Matias, muitas vezes nós colocávamos como um grande exemplo na parte de transformação, tão quanto o nosso querido Saulo, né? Que virou Paulo de Tarso, quando vocês falam das modificações dos nomes, né? Eu particularmente, assim, nesse tema do uso providencial da riqueza,
eu preciso colocar uma coisa muito importante para os nossos ouvintes, para os nossos queridos amigos que estão apreciando esse nosso estudo, é que o importante é que a gente deixe bem claro que o problema não é a riqueza propriamente dita e o uso que nós fazemos dela. Esse é o nosso principal motivo da gente poder esclarecer isso. E um foco e uma frase muito, muito constante que nós deveremos falar hoje, seja nesta primeira parte como na segunda parte, é a nossa querida frase: fora da caridade não há salvação. Enquanto vocês falavam, eu estava vendo aqui na frase de Kardec, que fala que a situação, o motivo de preocupação da riqueza, ela é muito mais importante e considerável comparada à miséria. A miséria é uma colocação que ao longo dos ensinos e dos estudos de Kardec, eles falam que a riqueza torna-se uma difícil jornada. E ela, na verdade, constitui uma prova muito mais arriscada e mais perigosa do que a miséria. Por quê? Porque quando nós falamos agora no começo sobre o problema não é a riqueza, e sim o uso que se faz da riqueza, é aí que entra a nossa verdadeira transformação, a qual nossos queridos amigos falavam sobre o Zaqueu, sobre Matias, e a gente pode reforçar sobre a própria vida de Paulo de Tarso. Enfim, essa chamada transformação, ela começa no nosso pensamento, e é nesse aspecto que a gente deve forçar esse nosso estudo. A utilidade providencial da riqueza, ela deve ser muito, muito bem estudada, analisada e refletida nos nossos pensamentos, transformando os nossos corações e, consequentemente, as nossas atitudes no aspecto daquilo que se deve ser feito. Muitas vezes, nos dias de hoje, nós temos grandes empresários, grandes fortunas, que fazem o uso da fortuna de uma forma diferente. Longe de julgá-los, longe de apontar o dedo, nós temos aqui alguns exemplos. Nós estamos vivendo nesse momento uma situação de pandemia do planeta, onde vocês percebem nitidamente as atitudes de algumas pessoas poderosas, do ponto de vista material, tá? Que estão com atitudes efetivamente distintas. Eu recordo aqui, nesse momento, que nós temos aí atitudes como o do Bill Gates, que nesse momento acaba fazendo uma atitude que vem de encontro o nosso tema de hoje, do que se faz com a riqueza, e ele é uma prova cabal disso. Pode-se alguém duvidar do poderio material deste homem, independente da capacidade, da inteligência e de tudo que ele já fez em prol do planeta, vamos dizer assim? E ele, nesse momento, tem uma atitude de um procedimento. Assim como nós temos algumas outras empresas ou pessoas no nosso dia a dia, e mais propriamente no nosso Brasil, nós podemos até ter algumas críticas e julgamentos, entre aspas, no sentido, nossa, aquela empresa está fazendo isso porque ela provocou um problema, mas agora ela está querendo se redimir
fazendo um outro tipo de colocação, fazendo uma doação de tantos bilhões ou tantos milhões para compra de EPIs, de máscaras, essa coisa toda, trazendo para o momento atual. Marcelo, eu estou colocando nesse lado, trazendo o assunto para esse lado, porque trata-se de um assunto extremamente pertinente ao nosso momento. Então, assim, vocês colocaram de uma forma tão muito bem colocada o lado histórico e o lado da mensagem de Jesus, através de Lucas, o que nós podemos fazer com a mensagem de Zaqueu, com a transformação de todas essas pessoas na época de Jesus. Mas eu trago para o nosso dia de hoje aquilo que de mais importante, na minha opinião, representa o que fazer com a riqueza, seja grande, pequena, nos dias de hoje, em prol, em benefício do nosso irmão. Eu acho que é isso que a gente pode trabalhar bastante o nosso pensamento, repito, para que ele se transforme em atitudes. Então eu acho que fora da caridade não há salvação é o nosso mote principal hoje, do dia de hoje. Longe de qualquer julgamento, seja, por exemplo, de uma organização como a Companhia Vale do Rio Doce, como o Banco Itaú, como alguns setores hoje da nossa economia brasileira, como até mundial, como é o fato que eu falei há pouco do Bill Gates. Não importa. Importa, sim, aquilo que isso vai fazer refletir em prol do planeta. É isso. Um beijo para todos. Maravilha, Farid. É isso aí, né? O que a gente tem que fazer para nós sairmos da zona de conforto em que nós nos encontrávamos, né? Que nós demos o exemplo do Zaqueu justamente por isso, né? Porque ele saiu da zona de conforto dele, ele saiu da sombra da figueira e tomou a atitude, né? Como o Bill Gates, né? Inclusive a Sônia tinha separado também para falar sobre o Bill Gates, né? Como é que é, Sônia? Ele está oferecendo o quê? Então, Bill Gates falou que ele pretende construir 7 indústrias de vacinação, 7 fábricas de vacinação para o coronavírus, contra o coronavírus. Mas eu acredito que outras vacinas também possam entrar nesse meio. Mas ele está sendo proativo, né? Ele tem condições, provavelmente ele vai espalhar em alguns países. Eu espero que sim, né? Que não seja todas as 7 lá nos Estados Unidos, mas que seja assim distribuído em todo o planeta, né? Porque uma pandemia só o exemplo, não é, Sônia? Só o exemplo já reflete já cobre. É verdade. Exato. Tem uma amiga nossa aqui de Campinas que ela, o marido e 2 filhos se dispuseram a entregar marmitas para os moradores de rua lá de Campinas. E então ela entrou em contato pelo WhatsApp com vários amigos, né? E muitos desses amigos patrocinaram, né? Patrocinaram 5 marmitas, 10 marmitas, e eles R$10 cada uma, né? A quentinha, que inclusive o valor era esse, e puderam pelo menos diminuir, né? A dor desses nossos irmãos. Se numa situação sem crise já é difícil, imagina uma situação quando a crise se intensifica. Mas beleza, muito bom. Marcos, gostaria de ouvi-lo, fique à vontade. Aí, agora sim. Isso. Boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Belas palavras, belas ideias, né, belas descrições, né, do assunto. E eu queria abordar também uma outra visão, né, perguntando aqui a todos que Zaqueu Jesus conhecia, né? Da mesma forma que Mateus Jesus conhecia, porque não só essas 2 figuras, mas também Paulo de Tarso, também Madalena e outros mais, né, que Jesus chamou, né, que Jesus se dirigiu, que Jesus foi jantar
na casa, né? Porque essas pessoas eram vistas pelos outros de uma forma totalmente diferente do que Jesus enxergava, né? Em Jesus enxergava outra pessoa, enxergava de outra forma, a forma, o âmago, o espírito da pessoa, o que ela realmente, de fato, estava passando naquele momento, ou quem ela era, né? Então, Zaqueu, né, por ser o chefe aí dos cobradores de impostos, né, dos publicanos, era odiado, né, era odiado por todos. Então, até o povo falou: pô, mas por que ele vai justamente jantar na casa do Zaqueu? Que as pessoas não conheciam o Zaqueu que Jesus conhecia, né? As pessoas não conheciam o Paulo que Jesus conhecia, né? E às vezes o fazer caridade, a gente fica pensando, tem aquela outra passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz, né? Porque às vezes a caridade também, ela é feita de uma maneira, né, a se aparecer. Então, o que Jesus está enxergando dessa pessoa que faz a caridade é a realidade, né? É a realidade, é o que está dentro do coração. E vejo por isso, eu também penso que a maior prova nesse mundo de provas e expiações é ser realmente alguém de posse, alguém rico. Porque ali você sabe, né, o que a pessoa realmente é capaz. É capaz no sentido de olhar para o próximo, ajudar no que for preciso, né? Realmente é uma prova você ter posses, você ser rico. O Farid estava falando, né, aqui em off, antes de começarmos aí o programa, a gravação, de um amigo, né? De um amigo que tinha muita posse, porém ele estava falando de uma outra pessoa que provavelmente ele não era visto daquele jeito na empresa dele. Um exemplo, né? Então é dessa forma que Jesus nos enxerga. Não é a verdadeira pessoa, né? É o nosso verdadeiro interior, né? E é assim que a gente tem que fazer. Então, se somos ricos, nós temos que fazer caridade, mas a caridade vista por Jesus, aquela caridade, né? Sem querer nada em troca, né? O amor puro colocado em ação, né? Então ele viu esse potencial em Zaqueu, ele já estava sabendo quem era aquele Zaqueu, né? Da mesma forma como ele chama um publicano para ser um dos 12, né? Nossa, causou um espanto, né? Poxa, o cara vai convidar um cobrador de impostos, né? Para ser um dos discípulos, né? Um dos 12, né? E é esse Jesus, é esse, e são esses que ele procura, né? Não importa o que a sociedade, como é que ela está vendo, Jesus está vendo o que a pessoa está fazendo. Então é isso, era apenas essa colocação. Parabéns a todos aí pelas palavras, né? Cada uma pelo menos de um rumo, mas todos convergindo para um caminho só. Beijo a todos. Valeu, Marcos. Sônia, gostaria de ouvi-la. Fique à vontade. Bom, é difícil ficar no fim da fila, né? Porque as opções vão sendo consumidas com as ideias e iluminações, graças a Deus, de todos esses espíritos que são nossos amigos aqui encarnados, né? E eu quero parabenizar pelas inspirações que vocês tiveram. Mas eu estava pensando numa condição própria de nós todos, né? Vocês imaginam que, vamos supor aí, João, né? Pedro, Tiago, pescadores. De repente, um homem e fala: olha, vamos largar todo esse trabalho e vocês têm que me seguir. O que eles tiveram naquele momento? Eles já estavam espíritos preparados para aquele momento? Com certeza sim. É aquele momento do start, do ponto, que dá uma ligação e fala: nossa, eu não vim aqui para pescar.
Eu vim aqui para trabalhar para esse homem que apareceu aqui. E de repente a nossa vida se ilumina. É como se a gente andasse em sombras, né? Fazendo uma rotina, mas não com uma satisfação íntima. Jesus não está passando aqui no planeta como pessoa, assim como passou por toda a Galileia buscando os seus apóstolos em pontos diferentes. Até um contador entrou dentro da história, o Zaqueu. Ele fazia parte de contabilidade, né? Inclusive para ajudar o próprio grupo que lá se dispunha. Mateus era o publicano que era o discípulo, né? O Zaqueu veio depois, entendeu? Tá. Então era Mateus. Que ele virou Matias de acordo com a tradição oral do cristianismo nascente, né? Bom, de qualquer maneira, as pessoas acabaram largando a vida própria delas e passaram a seguir o nosso mestre. E nós? Né? E nós? Qual foi o start? Qual foi o ponto de vista? Então, nós temos... A primeira que eu vejo é aquelas perguntas que vêm com a adolescência: de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, por que aqui, por que esta família, por que esse planeta, por que o Brasil, por que no outro lugar do mundo, né? E essas perguntas ficam assim retumbando na nossa cabeça para dar uma diretriz de que a gente deve buscar algo. Nós estamos aqui para buscar algo. E de repente a gente entra conhecendo religiões, né? O próprio Zé Irmão tem histórias bonitas das religiões que ele a fundo estudou, né? Não foi uma coisa assim superficial de mais uma pessoa que vai assistir um culto, uma palestra de um pastor ou de um padre, né? Mas ele estudou a fundo e não conseguiu encontrar aquilo que ele estava buscando, até que ele de repente deparou com o espiritismo, com a lógica, com a filosofia, com a ciência, né? E com a própria religião que o espiritismo deu para nós. Fiz até uma colinha aqui porque meus pensamentos se perdem muito fácil. Eu não tenho a memória do Marcelo, mas eu me esforço, sou uma pessoa que sou esforçada, né? Então, de repente, nós somos convidados, não com Jesus em presença, mas quando a gente se deparou com o Consolador, com o Espiritismo, e encontramos as nossas perguntas, as respostas lá, nesse meio. E de repente nós sentimos a necessidade de mudar as nossas vidas. Não porque nós temos meritocracia, muito pelo contrário. É o start que Deus nos deu, que Jesus nos proporcionou, porque nós somos devedores. Temos altos resgates a precisar fazer. Mas nós podemos fazer a nossa contribuição dentro desse conjunto, né? Para dar o melhor que a gente tem. E então, o que significa a nossa passagem aqui na Terra, né? O que nós podemos fazer para contribuir? Nada vem pelo acaso. A espiritualidade estuda todos os nossos passos. A espiritualidade estuda tudo. Nós somos programados antes, durante e até depois da nossa reencarnação. Então, as coisas é que nós temos que ter o feeling. E eu gostaria até de falar, que o Marcelo já está me dando sinal aqui, que nós estamos encerrando essa primeira hora, e eu gostaria de... Pode completar seu pensamento, está tudo tranquilo, pode completar. Não, então a ideia, né, que nós tivemos aqui, com a passagem do Evangelho que nós lemos, né, que os sãos não precisam de médicos. Essa parte é na segunda parte. Nós estamos falando sobre a utilidade providencial da riqueza, só para você não se confundir. Tá bom. E é que você leu o Evangelho aqui, né? Por isso que eu tive, né? Mas eu estou aqui no capítulo 7 do Não se pode servir a Deus e a Mamon, e tem uma passagem bacana desse livro Vivendo o Evangelho, que é psicografado por Antônio Baduí Filho, e o nosso querido Chico Xavier foi o médium que teve, né? Então, e nós vamos falar o que ele retirou dessa passagem da utilidade providencial da riqueza. E o título dessa passagem, do capítulo 16, item 7, chama Sem Amor. Ninguém está impedido de possuir algo. Mas o poder
sem amor é orgulho. Autoridade, mas autoridade sem amor é tirania. Prestígio, mas o prestígio sem amor é vaidade. Influência, mas a influência sem amor é interesse. Cultura, mas a cultura sem amor é arrogância. Força, mas a força sem amor é destruição. Defesa, mas a defesa sem amor é vingança. Direito, mas o direito sem amor é injustiça. O mesmo acontece com o dinheiro. Ninguém está impedido de ter a riqueza, mas a riqueza sem amor é avareza. Então, o amor ele está incutido em todos os processos da nossa vida. Inclusive, dizem os espíritos, a harmonização dos ciclos das galáxias, dos planetas, o equilíbrio que nós temos do universo está sobre o amor. Então, o amor ele tem uma potência muito grande. Nós mal definimos o amor aqui no planeta Terra e mal entendemos a capacidade dele de evoluir, mas que ele tem uma extensão muito acima do nosso conhecimento, uma ciência muito acima da nossa capacidade de entendimento. Mas nós temos a oportunidade de fazer aqui algo diferente. A riqueza, ela ajuda a gente a dar uma estabilidade. Claro, não digo na riqueza pomposa, porque eu não sou rica, mas eu tenho um certo conforto, eu posso falar para vocês. Temos um conforto, mas nós procuramos e devemos procurar fazer participar dessa situação para aqueles que necessitam. E nós temos riquezas financeiras, mas temos a riqueza do tempo. Tempo é uma riqueza difícil, mas a gente dedica aquilo que a gente pode nos momentos em que o serviço não nos ocupa, mas sabendo e sacrificando de uma certa forma com alegria, porque não é um sacrifício para mim, mas com alegria, visitando a casa do Centro Espírita Paulo de Tarso, fazendo o trabalho lá com os assistidos, dando os passes, dando as aulas para os nossos queridos amigos que querem entender, compreender, querem estudar, porque o principal objetivo do Espiritismo agora é informação. Informar, explicar o que significa a espiritualidade para nós não sairmos daqui leigos e entendermos os dois planos, o plano encarnado e o plano espiritual. E aí nós temos dando nossa contribuição. É uma contribuição pequena, mas que com a graça de Deus e com a justiça divina, muito misericordiosa, nos proporcionou a cada um de nós, a nós pagarmos a nossa dívida do passado, que eu creio que é muito alta, mas darmos o melhor de nós para essa atividade, eu acho que é uma forma da gente ressarcir, né? Então, um beijo a todos, feliz de ver vocês todos. Posso dar só uma palavrinha aqui, porque vai coroar o que a nossa querida Sônia falou. Pois não, Farid. Depois eu passo a bola para o Afonso, que o Afonso tem alguns comentários a fazer. Afonso, mas é rapidinho. Sem problema. Enquanto ela falava, eu olhei aqui, e Kardec tem um momento que ele fala assim, eu vou até ler, porque encaixa aqui no final, assim, ó. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza
o meio primordial de execução. Sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso. Beijo. Eu gostaria de complementar o que todos disseram, porque nós estamos todos falando a respeito da visão trazida por Jesus na sua missão de amor e de renúncia, nos vindo visitar pessoalmente e nos dizendo que a saída de crescimento e evolução é a vivência e a prática do amor. Mas não podemos esquecer que o progresso veio nos contribuir com muitas ferramentas para melhor desempenharmos o nosso crescimento. E no século XIX, no dia 18 de abril de 1857, nós recebíamos um presente luminoso da espiritualidade superior com a publicação do Livro dos Espíritos, que é o fator que nos agrega hoje, nós aqui conversando, expondo os nossos pontos de vista e o fruto das nossas investigações. Que ferramenta maravilhosa nós temos a oportunidade de desfrutar para que possamos nos libertar de nós mesmos, da nossa própria sombra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diziam-nos os Espíritos, para que nós pudéssemos entender. Quando a Sônia fala da prática da caridade, do exercício da divulgação, da prática das aulas, na qual estamos quase, acho que todos nós envolvidos, é uma das experiências mais agradáveis da nossa atual reencarnação. Você poder partilhar com os que estão interessados o conhecimento que nós bebemos e assimilamos dentro das nossas limitadas condições, mas que temos a certeza de dispormos de um manancial de informações que são absolutamente esclarecedores. Está fazendo aí a quantidade de anos que eu não soube calcular, de 163. Quanto, Fábio? 163. Lindo. 163 anos disponível. O Livro dos Espíritos nos fala de Jesus, nos acrescenta o enriquecimento dos benfeitores que em seu nome trabalham. E foi numa manhã de primavera do hemisfério norte. Abril é primavera lá. E foi esta a data que os Espíritos poeticamente escolheram. Como nós vamos apresentar o nosso programa no dia 24, então saibam que no dia 18 nós estamos aqui reunidos gravando o programa. E é com muito prazer que citamos a data para que todos nós possamos reverenciar o esforço sacrificial de tantos encarnados e desencarnados que nos trouxeram, a pedido de Jesus, sob o amparo de Deus, este caminho esclarecedor e libertador das nossas consciências que representa a doutrina dos Espíritos com a publicação do Livro dos Espíritos. Muito obrigado, um beijo grande a todos. Tanto é, Afonso, que a tríade que o Kardec escolheu como emblema da doutrina espírita é trabalho, solidariedade e tolerância. E lá na questão 895, o Kardec pergunta qual o sinal mais característico da imperfeição. Todos somos, infelizmente, dotados de muitos vícios, muitas imperfeições. Mas qual o sinal mais característico da imperfeição? Sabe o que os benfeitores respondem? O que respondem, Farid? Fique à vontade. Não, porque você quando você começou a falar, eu já estava aqui à procura aqui da
daquilo que normalmente essa pergunta enseja, né? Exato. E é inevitável, porque quando você fala sobre o que nós devemos procurar, eu volto naquilo que nós estávamos conversando sobre o pensamento. E o pensamento, na verdade, ele é a figura principal, é a ferramenta principal das nossas atitudes. Eu não tenho a mínima condição de poder exercer, e você falava do nosso querido Zé Irmão, aliás, a Sônia lembrou do Zé Irmão, no sentido de ter estudado, vivenciado algumas outras crenças, religiosidades, enfim, não importa, e ter encontrado, através da doutrina espírita, um caminho de diálogo e de lógica, né? Foi a expressão que a Sônia usou e muito bem colocado. Essa lógica, na verdade, é basicamente o princípio do que nós estamos aqui procurando e fazendo e estudando, aprendendo e, acima de tudo, tendo que praticar. E é nessa linha de raciocínio que o Afonso, agora há pouco, estava colocando, e lembrando muito bem os 163 anos do Livro dos Espíritos, e que para nós, na verdade, tem sido um verdadeiro manual do proprietário. Assim como nós temos o manual do proprietário quando a gente compra algum bem, ou enfim, um veículo, alguma outra coisa. Eu me lembro que a nossa querida Dona Olga, de uma forma diferente, falava que nós deveríamos ter o Livro dos Espíritos como manual do proprietário. E de uma forma diferente, mas resumidamente era isso. O Livro dos Espíritos como manual do proprietário. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, como o receituário que nós precisamos no nosso dia a dia. É isso. E é nesse aspecto que eu vejo toda esse nosso estudo e toda essa nossa reflexão sobre o tema de hoje, sobre a riqueza e a utilidade da riqueza e como o proceder, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de muita reflexão e de necessidade de muita prece e de muita fé acima de tudo. É isso. Marcelo. Pois não. Eu posso falar um minutinho, coisa rápida? Opa, fique à vontade. Falamos tanto dele. Porque você que está acabando, e a gente já falou tudo que, né? Só lembrando rapidamente que essa questão da riqueza e tudo isso que foi falado é bastante profundo e bastante interessante, mas é sempre importante a gente lembrar que a concepção de riqueza também muda bastante, né? Nós sabemos que existe também lá no Livro dos Espíritos, e Kardec também, uma inteligência incrível, né? Ele faz essa pergunta também para os espíritos, quer dizer, é possível que você pegasse a riqueza e distribuísse igualmente entre todas as pessoas, né? Isso seria possível? E os espíritos dizem que não, nesse momento isso é impossível. Isso só pode ser possível um dia, talvez, pela nossa própria evolução, né? Pela a evolução do nosso amor um para com o outro. E por isso que nós estamos aqui hoje, para esse aprendizado, né? Para a gente poder chegar nesse ponto. Coisa que hoje ainda não é possível. E como foi dito aqui pelos irmãos, essa riqueza ela tem a oportunidade de conferir muita coisa boa para a sociedade, como nós falamos através da saúde, dos estudos. Por exemplo, aquele que pode fornecer através dos empregos algo mais digno do que você oferecer empregos, aqueles que necessitam, né? Quantos irmãos não empreendem e não buscam a riqueza e com isso não distribuem através de empregos e trabalhos abençoados e assim por diante. Agora, é importante sempre lembrar que esse ponto de vista do uso que se faz da riqueza é quase sempre pessoal, né? E aí eu quero concordar com a Sônia, foi um pensamento incrível, porque o Emmanuel diz lá no Fonte Viva que toda a riqueza que nós temos materialmente falando, quando nós também distribuímos, isso é muito bom. Mas lembrando que tudo pertence a Deus e a Ele está retornando. É importante que possamos doar de nós mesmos. E aí, como a Sônia disse, do nosso tempo, do nosso pensamento, do nosso amor e da nossa boa vontade, que é riqueza também.
né? A nossa saúde é riqueza, o nosso conhecimento é riqueza, o que está em nossa volta também é riqueza. Queria só abranger rapidamente o pensamento, só isso. Só completando, desculpe entrar novamente aí, Zé Irmão, eu esqueci não, que na hora de falar sobre tudo isso, você agora me fez lembrar de tudo isso aí, se nós colocarmos a cereja do bolo chama-se moral, só para completar o pedido que o Marcelo me fez ali no começo. Eu acabei falando mais ainda do que eu deveria, mas eu não falei o principal, a palavra mágica que você acabou de completar aí é moral. Moral, claro, com o progresso. E é isso aí, perdoe. Tá bom? Um abraço. Perfeito, mas só completando aquela questão 895, o Kardec pergunta qual a imperfeição, qual o sinal mais característico da imperfeição. Aí os benfeitores respondem, o interesse pessoal. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, por isso que é importante nós nos esforçarmos para sermos menos egoístas, mais solidários, mais fraternos e orarmos para que os líderes, as pessoas responsáveis que estão nos conduzindo para atravessar essa tempestade que estamos vivenciando, que essas pessoas coloquem o interesse coletivo acima do interesse pessoal, acima do interesse individual, acima das questões menores relacionadas aos interesses políticos, aos interesses transitórios. Então, meus amigos, nós gostaríamos então de desfechar essa primeira parte do nosso estudo e daqui a pouco retornaremos com a segunda hora do nosso programa, discutindo o tema: os sãos não precisam de médicos.